Bom dia, bom dia. Então, hoje segunda-feira, 8h51, dia 4 de maio. Então, começou mais um mês, né? Como é que vocês foram de feriadão? Comeram bastante, treinaram, se movimentaram, passearam. Então, assim, hoje vamos falar sobre o intestino. Então, se tu quer não tem como falar sobre emagrecimento sem falar de um intestino saudável. Então, o que o intestino saudável, né? O que tu precisa fazer para ter um intestino saudável? Então, começamos com as fibras, né? Começamos com água. Então, água sempre, para que o teu corpo possa usar água limpa para poder se limpar, né? Porque assim, quando tu não toma água, né? Como as células precisam de água para poder funcionar, né? O teu corpo precisa de água para poder funcionar. Se tu não tomar água, né? O corpo ele retira a água lá do intestino, lá do cocô, e banha as tuas células. Então, por que tu, por vezes, tá com dores, inflamada, pele feia, cabelo caindo? Porque tu ingerindo água, tu tá dando água suja pro teu corpo, tá? Então, e por isso que as fezes ficam ressecadas. Porque elas ficam lá, né? Como tu tá tomando água, o corpo vai lá, tira essa água e lança, né? Pra limpar as células. Então, isso já é um ponto bem importante para que você tome água. Né? Dê água limpa pro teu corpo, não água suja, né? Tu não limparia a tua casa com uma água suja, né? Tu limpa a tua casa com água limpa. Então, por isso que é tão importante tomar água. Então, tomando água, né? Teu intestino vai funcionar bem, porque o corpo não vai precisar ficar tirando água do intestino, deixando ele ressecado, né? Pra poder banhar teu corpo. Segunda é os vegetais. Então, comer vegetais, comer saladas, é bem importante por causa das fibras. Então, quanto mais fibras, mais o teu intestino funciona bem. Então, as fibras, elas aumentam, né? Elas ficam dilatadas, né? Ficam maiores lá. E isso vai fazendo como é que se chama? Uma esponja, assim, como se fosse um esfregão, né? Limpando o tubo digestivo. Então, a fibra, ela é como se fosse... Sabe aquelas esponjas de antigamente, que era um esfregão, né, se falava, né, que era aqueles que davam num cipó lá. É muito... Como é que é o nome? Eu também fui, mas era esfregão que se falava o nome daquilo lá. Tirava, né? Então, é assim que a fibra também faz, né? É uma esponja que ela vai lá e vai limpando todo o teu canal digestivo. Outra coisa, então, assim, agora que tá no inverno, né? Aí vai. Agora que tá no inverno, comer sopa, né? Sopa com vegetais é muito bom, né? Além de ser gostoso, quentinho, e vai aumentar as tuas fibras, né? Através dos vegetais cozidos. Outra coisa também é tomar psyllium, né? Psyllium é uma ótima fonte de fibra. Então, tu toma em jejum, né, uma colherzinha de psyllium com água, depois, e toma ela, né, depois toma bastante água, para que essa fibra se enche e vá fazer o serviço que ela tem que fazer. Então, assim, quando tu não toma água, ou quando toma psyllium e não toma água, é como, assim, pensa que é que nem um cimento que tá num cano, né, ele endurece. Então, às vezes, além de melhorar, né, piora. Então, assim, quando toma psyllium, quando toma uma fibra, é importante tomar bastante água para que isso, que o intestino funcione corretamente, né? Para que ele deslize por esse cano, né? E faça o que tem que ser feito. Então, tomar psyllium, tomar fibra e não tomar água é que nem botar um cimento num cano e vai ficar endurecido. Então, vai piorar. Então, vamos tomar os vegetais, tomar água. Outra coisa também que ajuda muito é uma maçã cozida, né? Então, a maçã cozida com canela ali,
ela tem os benefícios de alimentar as bactérias boas do intestino, né? Então, quanto mais bactérias boas do intestino tiver, melhor vai ser, né? O iogurte natural também é muito bom, porque além de levar as bactérias boas para o teu intestino, ele está alimentando as que estão lá. Então, isso é fundamental, né? Que as tuas bactérias do bem estejam grandes, estejam em vantagem, vamos dizer assim. Então, dentro do intestino tem uma guerra do bem e do mal, né? O do mal, como é que tu alimenta o mal? As bactérias do mal. Então, é com refrigerante, bolachinhas, né? Alimentos ultraprocessados, assim, né? Vamos dizer assim. Alimentos que não têm nenhum valor nutricional. E como é que tu alimenta as bactérias do bem? Iogurte natural, frutas, verduras, saladas, então mel, né? Iogurte natural. Então, tu ter essa consciência aqui de alimentar as bactérias boas para que elas fiquem, né, em maior quantidade é fundamental. Então, assim, sempre que tu tiver desejo por doces, desejo por comida boa, assim, né? Comida, quer dizer que tu tá com desbiose, né? Tuas bactérias do mal, elas estão maiores, elas estão prevalecendo. Por isso que dá essa vontade de comer doce. Porque daí não é tu que tá pedindo essas comidas, vamos dizer assim, né? Essas bactérias do mal, né? Que estão pedindo essas comidas boas. Já quando tu tem as bactérias do bem lá, né? Com bastante, assim, ganhando, vamos dizer assim, a tua vontade é de comer fruta, comer iogurte natural, de comer coisas boas. Tu não vai ter vontade de comer aquelas coisas que não fazem tão bem para ti. Então, isso é fundamental, ter esse esclarecimento de se o teu intestino estiver bem, tu consegue emagrecer. Se o teu intestino estiver mal, tu não consegue emagrecer. Então, olhar para isso é fundamental, né? É fundamental para que tu consiga saber, né, como é que está o teu intestino. Então, também é muito importante, né, que ninguém fala, mas é muito importante tu ficar olhando, né, pro teu cocô, né, para ver como é que ele tá. Então, assim, se sai em bolinhas, assim, duras, né, quer dizer que tá faltando fibra e tá faltando água, né. Então, se o teu intestino tá ruim, nada vai funcionar, não tem. Então, se tiver diarreia também, quer dizer que tá comendo alimentos que não tá fazendo bem pro teu intestino. Então, é rever a tua alimentação. Não é cortar tudo para sempre, mas por um tempo, né, tenta fazer uma alimentação mais limpa, uma alimentação com mais frutas, com mais verduras, com mais vegetais. Então, aproveitando que agora é inverno, né, fazer uma sopinha com frango e com legumes. Então, fica mais fácil de tu ter uma alimentação com mais fibras, né? E ingerir iogurte natural para que teu intestino funcione bem. E aos poucos vai mudando o teu paladar. Então, vai deixando de comer aquelas comidas que não são tão boas, né? Tu vai dando uma segurada e vai incluindo comidas melhores, o teu intestino vai melhorando. E quando ele vai melhorando, aos poucos, ele vai querendo mais aquelas comidas que vão alimentar as bactérias boas do teu intestino. Ela não vai querer mais tanto aquelas doces, comidas, né, que fazem mal. Então, é assim, se tu tá com muita vontade de comer doce, com muita vontade de comer só coisas ultraprocessadas, assim, que não tem valor nutricional e que tem um valor energético muito alto, isso quer dizer que as tuas bactérias do mal estão vencendo. Então, é hora de prestar atenção. E agora vem inverno, né? Então, inverno, tu pode escolher entre comer sopa ou comer uma feijoada. Então, vamos escolher comer uma sopinha, né? Alguma coisa mais leve. Porque agora, inverno é o período de... Se tu não se movimenta, tu vai engordar. Se tu começa a comer só o que dá vontade, tu vai chegar no final do inverno bem acima do peso. Então,
essa é a hora de tu prestar atenção, de não largar as rédeas, né? Para que você passe esse inverno bem e chegue lá no, né? Quando começar a esquentar, tu chegue lá e não tão apavorado, falando assim, antes eu tinha que emagrecer 5 quilos, agora eu tenho que emagrecer 10. Então, e olha que tem muitos casos assim, muitos casos de pessoas que tava ruim, né? E largaram tudo e piorou muito mais, então vai ter que voltar aquilo tudo e fazer, né? Tem pessoas que largam as rédeas também e falam assim, ai, foda-se, né? Só se vive uma vez, essa coisa toda. Só que é uma autoenganação. Elas só estão indo, né? Deixando, né? Largando o resto como assim, ai, não tô nem aí. Mas vai chegar uma hora que ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, meu Deus, como é que eu consegui ganhar isso tudo de peso de novo? Então, não é ser neurótico, mas é se cuidar o mínimo possível. É se movimentar, é prestar atenção na sua alimentação, para que tu consiga permanecer bem uma vida, ter uma vida tranquila, vamos dizer assim, né? Nem muito para cima, nem muito para baixo, mas uma vida estável. Então, e para ter essa vida estável, tu tem que ter pequenas coisas, pequenos hábitos todos os dias. Então, pensa também que nosso intestino é que nem um tubo de pasta de dente, né? Tu aperta o tubo e ele sai a pasta de dente. Só que conforme a gente vai envelhecendo, esse tubo ele vai ficando mais difícil de apertar, ele vai ficando sem força, vamos dizer assim. Então, por que é tão importante fazer atividade física, né? É para deixar o teu corpo mais forte. Então, um corpo forte não é só músculos, né? Não é só isso. É um corpo que funciona. Então, um corpo que funciona é um intestino que funciona, é um cérebro que funciona, né? Sem tanto estresse, né? Sem tanta ansiedade. Então, é sobre isso, sabe? Não é sobre só vaidade ou estética, ou, sabe? Não, pra mim, eu enxergo assim, o exercício como um todo, né? E eu acredito porque eu passei por isso, né? Que tudo começa quando tu começa a fazer exercício. Começa a fazer exercício e tu vai querendo aos poucos melhorar outras coisas, né? Então, já que tu fez um esforço, você levantou cedo, foi lá, fez esforço na academia, depois tu vai querer alimentar esses músculos que foi treinado, né? E quando tu sabe que existe alimentos que alimentam o músculo e alimentos que alimentam a gordura, né? Tu vai querer sempre fazer escolhas que, já que tu treinou, tu vai querer alimentar o músculo, né? Então, e conforme tu vai alimentando os músculos, né? Tu também tá alimentando os cabelos, alimentando a pele, né? Alimentando teus ossos, alimentando o teu intestino. Então, não é uma coisa, assim, eu espero muito que poder transmitir sempre isso, sabe? Que não é uma coisa, é um conjunto, é construindo a pessoa que tu é, literalmente. Então, tu fazendo exercício, né, tu deixa o teu intestino mais forte. E quanto mais forte ele fica, mais ele aperta, mais cocô desliza e não fica parado. Então, um cocô parado no intestino é inflamação, porque ele não fica só ali parado. Ele fica ali fermentando. E quando ele fermenta, ele começa a liberar toxinas. Então, muitas vezes, pessoas que têm problemas de junta, né? Dores na junta, dor aqui, dor ali, queda de cabelo, pele feia, quer dizer que esse intestino não está funcionando. Se ele não está funcionando, ele fica fermentando, né? Então, ele fica fermentando, mas não fica ali sem fazer nada. Ele fica liberando toxinas, coisas pro teu sangue. E teu sangue circula por todo o teu corpo. Então, fica um sangue sujo circulando. Então, tomar água vai limpar o sangue, vai limpar o intestino, vai fazer tudo funcionar. E tá entendendo? Ai, meu Deus, eu dou uma volta. Eu juro que eu quero poder me explicar muito melhor. É por isso que eu tô treinando, né? Então, tudo é treinamento. Nada é fracasso, tudo é treinamento. Então, eu tô treinando poder falar melhor com vocês, né? Mas espero que vocês me entendam. Se o intestino não funciona, né? Dando um resumo. Se o intestino não funciona,
nada funciona. Tu não consegue emagrecer. Não adianta passar creme no rosto, que a pele vai ficar ruim, porque é de dentro para fora. Não adianta passar coisinha no cabelo, porque o cabelo vai ficar ruim, porque ele não está sendo nutrido. Ele está sendo nutrido com toxinas, né? Então, não tem como ficar bom. O humor, né? A ansiedade, a cabeça, o cérebro, né? Então, um cérebro que não funciona direito, tem que ver também, sim, né? Tudo parte do intestino, porque o intestino, se tu não toma água, né? Então, ele tira a água lá, puxa lá do intestino, aquela água suja, e banha todo o teu corpo. Eu acho que só por saber disso, né? Tu já deve ir lá, correr e tomar uma água, pelo amor de Deus. Por isso que eu posso, né? Acordou, tome água. Porque quando a gente se acorda, né? Como a gente passou a noite toda respirando, a gente se acorda já desidratada. Então, antes de tomar um café, tomar qualquer coisa, acordou, né? Toma a tua água e vá se movimentar para fazer o teu corpo funcionar, né? Então, dá uma ajuda para o teu corpo funcionar. E quanto mais idade tu tem, mais tu tem essa necessidade de melhorar, de se movimentar, né? Para que o teu corpo continue funcionando muito bem. Por que o corpo começa a parar? Começa a ficar velho, e daí começa a vir doença disso, doença aquilo, dor aqui, dor ali. Porque conforme passa a idade também, as pessoas idosas, elas têm muita dificuldade de tomar água. Muita dificuldade, porque elas não têm sede. Então, elas têm que se policiar para tomar água. Então, se tu já é nova e tu não toma água, então imagina o quanto mais velho tu vai ficando, mais como é que se fala? Essa vontade, não vai ter. Então, tenha o costume de sempre tomar água. E tenha sempre uma garrafa para chamar de tua, né? Não para passear contigo, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho muitos pacientes aqui que compraram a garrafinha e daí sai, quando vê a garrafinha foi cheia e voltou cheia. Se tiver essa dificuldade, bota um celular para despertar também, né? Isso é bem de hora em hora, assim, para tomar água. Então, seria isso. Intestino funcionando bem, cuide do seu intestino. Intestino funciona bem, é corpo que funciona bem. Então, é a pele que tá bonita, cabelo, é menos dores na junta, menos ansiedade, menos mau humor, né? Então, é benefícios atrás de benefício. Então, dar essa atenção é bem importante, é fundamental. E se movimentar também, como eu falo sempre, né? Acordou, toma tua água, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa para movimentar teu corpo. Então, por hoje é isso. Então, uma abençoada semana para todo mundo. E já vai ser Dia das Mães, né? Como é que vai ser o presente da mamãe? Então, vamos dar alguma coisa que agregue valor na vida dela, não só um enfeite, né? Uma coisinha para estar lá no cantinho, né? Eu acho que cuidar de uma mãe é dar um curso, né, de já parti para outra parte, né? Mas é como eu tô nessa parte do autodesenvolvimento, então assim, eu acho não, tenho certeza que um curso de autodesenvolvimento, alguma coisa assim que melhore a vida dela de dentro para fora, né, da cabeça para fora, e ela se tornar uma pessoa mais, saber como é que ela funciona, ela vai ser muito mais feliz e vai fazer todo mundo muito mais feliz. Eu acredito muito nisso. Forte abraço.